Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Robinson William. Vamos nós! Uma ótima noite para você que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos, hein? Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Está estranhando? Tô de camisa vermelha, né? O pessoal tá falando, cadê aquele engomadinho? Ah, esse aqui, ó, é um presente da Slake. Alô, Daniel Lessa! Alô, pessoal da Slake, ó. Palavra é dívida, hein? Vocês falaram que eu teria que usar a camisa da Slake? Aqui está, porque qualidade, você sabe, né? Você sabe, eu adoro. E olha, hoje, falando de qualidade, de inteligência, de diferenciado, tá aqui, ó. Sabe quem é a nossa convidada de hoje? Quem? Josiel, segura o aplauso aí. Você não vem pra você puxar saco, não, que essa aqui é a professora. Senão você vai ficar de castigo. Hoje estamos recebendo aqui na nossa, na minha, na sua, na Rede Aurora de Comunicação, a querida professora, pode dizer influencer digital? Produtora de conteúdo é tudo. Professor sempre influencia na vida dos alunos, então já era sem nem saber. Que ótimo! Vocês conheçam, recebam com todo querido, todo carinho a nossa querida Rafaela Machado. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Tava querendo estar aqui conversando com vocês, batendo um papo, é um prazer. Já peço desculpa pela voz, que não tá lá essas coisas, então se falhar, vocês me perdoem. Mas se falhar, é sinal que eu tenho que voltar, entendeu? Sem dúvida. É isso. Já está feito o convite, o difícil é a sua agenda. A gente arruma. A gente arruma? Seja bem-vindo. Ó, para vocês que estão nos acompanhando, tá? Pela Aurora Play, pelo Facebook, pelo Instagram também, pela Soul TV também. Quero agradecer vocês pelo carinho, tá certo? E se você tem dúvida, coloque aí os seus comentários. Será que é lenda? Será que é história? Será que é verdade? Você acompanha a minha querida amiga, nossa querida amiga no Instagram? Tem muitas dúvidas aí? Coloque lá no Instagram lá. Qual que é o seu Instagram, Rafaela? Rafaela1808. Quem não segue, tem que seguir lá para saber tudo sobre campus. Gente fina, educada é outra coisa. Eu já falaria para ganhar ponto positivo. Também, ó. Tá aí a dica bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para você, já começar, que as pessoas me falaram para mim, Robson, pergunta para ela como começou a paixão pela história. Como que começou na sua vida, o amor, a paixão pela história? Gente, eu tenho a lembrança do meu primeiro despertar para a história. E eu conto muito isso nas minhas redes sociais. A minha família era muito, muito, muito pobre, muito humilde. E, assim, só existia uma televisão em casa e eu nunca gostei de televisão. Então eu ficava lendo e relendo os poucos livros que tinha, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que você pode dar pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu priminho, é certamente leitura. E eu lembro que eu ficava lendo e relendo as mesmas obras várias vezes. Em algum momento eu li algo sobre o Solar dos Arizes, mas não fazia ideia do que era Solar dos Arizes. E nessa época, porque eu nasci em Niterói, mas passei a minha primeira infância toda ali no Açu, que a família da minha mãe é toda do Açu. Quando o Açu era interior, roça. Tomava banho de bacia, tudo isso, né? Tirava água na bomba. E aí, uma vez eu lembro perfeitamente, de uma matéria na TV Norte Fluminense sobre o Solar dos Arizes.
E aquilo foi um despertar. Eu não lembro quantos anos eu tinha, se eu tinha 5, 6, eu não lembro. Mas eu tenho aquela lembrança. E aí depois eu voltei para Niterói. Eu falo que a educação mudou minha vida, transformou minha vida, a vida da minha família. Eu tive muita sorte, Deus sempre presente também, pessoas enviadas sempre. Eu sou muito iluminada nisso. Eu consegui uma bolsa numa escola, que era uma das melhores escolas de Niterói, então consegui estudar, fazer o ensino médio, tudo isso em escola. E aí quando chegou na época do vestibular, eu queria tudo, né? Eu não sabia, eu amava história, mas pensava assim, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro para minha família, né? Aí pensava fazer direito, administração, medicina, veterinária, eu pensava em tudo. Zootecnia. E aí eu conheci um professor, que aí foi meu professor de terceiro ano e pré-vestibular. E era um senhorzinho que chegava, puxava a cadeira, sentava e fazia assim, Robson. Ele contava a história de uma maneira que eu falei, é isso que eu quero fazer. E acabei indo por esse caminho. Que delícia, gente. O que ela quis dizer não é ganhar dinheiro sentado, não, viu? Não é, nada, tem que gastar muito gogó. Eu pensei, o Josiel da produção. Uma ótima noite pra você, Josiel. Você tá pensando que ia ganhar dinheiro sentado? Não. Nada. É ensinando, dividindo conhecimento. Olha, quero aproveitar e mandar um beijo para todos os queridos professores e professoras, tá? Da creche, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada também. Quero mandar um beijo para vocês e agradecer também a minhas queridas professoras que passaram pela minha vida e que me fez tornar também essa pessoa um pouco diferenciada, meia xaropinha, como a produção aqui às vezes me chama aqui, mas com todo carinho e respeito aos queridos professores. E qual foi o momento mais importante da sua profissão até agora? Porque lá foi um sonho lá atrás, de menina de 6 anos. E quando você chegou e falou, olha, esse até hoje, apesar que você é nova, apesar não, que ótimo, você está nova. Gostei disso, desse novo. Não tô tão nova assim não, isso aqui é tudo procedimento estético, meu amigo. Não acredito, gente, ela usa Natura, não acredito, ai, não era pra falar, desculpa. Natura, ó, com vocês, faz uma parceria com a professora, hein? Tá, eu aproveitar, mandar um beijo pro Bruno, pessoal da Natura aqui de Campos. Alô, Bruno! Bora, não é história não, é real, hein? E qual foi esse momento que você chegou e falou, poxa, esse até agora é o momento mais importante da minha vida? É muito difícil, porque eu sou muito grata por tudo que eu conquistei, mas eu sempre acho que o melhor ainda está por vir, né? O melhor ainda está caminhando, está por chegar. Eu sempre pensei assim, eu acho que é por isso que eu consegui ir crescendo um pouquinho, né? Conquistando algumas coisas. Quando eu voltei aqui para Campos, eu fui estagiar no Arquivo Público Municipal, né? Para quem me conhece, me acompanha lá, sabe que minha paixão número 1 é o arquivo, é o celular do colégio. Eu entrei como estagiária em 2007. Hoje eu sou diretora desde 2019. É uma única equipe integrada desde o início, em 2001. Existia um diretor antes de mim, ele fez a passagem de bastão, né, a sucessão dentro do próprio grupo. E o arquivo é o 5º melhor arquivo municipal do país, apesar de todas as dificuldades. Fica no edifício histórico mais antigo do norte, noroeste fluminense. É um edifício de 1652, meu amigo. Então, quando eu me vi passando por todos os momentos e todas as dificuldades, em 2019, me tornar diretora e, apesar de ser concursada na educação e cedida para o arquivo, não deixa de ser um cargo político também. Mas como o caráter técnico prevalece, entra governo, sai governo, com todas as questões que vêm junto, a gente consegue manter a equipe, manter quem está lá e também comigo lá, à frente do arquivo. Então, eu vou te dizer que livro, programa, documentário, prêmio, nada se compara à alegria de estar naquele lugar que é o meu lugar, aquele que quando você sente assim, esse é o meu lugar, essa é a minha missão, eu trabalho com aquilo que é a minha missão. A minha missão é contar a história de Campos e é o arquivo, sabe? É tudo que está ali dentro. Que bacana dividir essa bancada contigo, dividir esse programa com você. Tem muita gente já colocando aqui os comentários aqui, ó, que a gente vai mandar um beijo pro Gilson Gomes, pra Inês Maria Barreto, tá dizendo aqui, olha que bênção, minha irmã, parabéns pra você de verdade, isso é perseverança, tá colocando aqui, que a gente tá sem retorno aqui, mas tô mandando aqui, ó, Edivaldo, um abração pra você também, o gestor, né, o querido amigo da Nilnet também, tá colocando aqui aplausos aqui pra você. Maravilha. Vou mandar um beijão pro pessoal da Nilnet também, pessoal da Baixada aí, de Goitacazes também, um carinho muito grande. E no começo você falou do casarão de solar?
pequeno. O Solar dos Arizes, que é indo pra São João da Barra. Para você que não conhece essa maravilha que ela mencionou aqui, eu vou deixar que ela mesma se pronuncia. Para quem tá assistindo a gente em São José dos Campos, que estão mandando mensagem aqui. Para você que tá nos acompanhando aí no Vale do Paraíba, para você que tá acompanhando a gente também na zona rural, em Camaçari, estão mandando um recado aqui para mim, que falou que bacana essa história, que são amigos da gente. O que é esse casarão, professora, para quem não conhece? O Solar dos Arizes talvez seja um dos mais emblemáticos. Eu brinco com um amigo meu, que é jornalista, o Edmundo Siqueira, porque o Solar dos Arizes se tornou o solar número 1 do coração dele. O meu não tem como, é o solar do colégio, que é onde está o arquivo, você falou da Baixada. O arquivo, que eu falo o meu solar, né? Porque eu tô lá há muitos anos, 16 anos já. O arquivo, o solar do colégio, ele é na estrada que liga Goitacazes a Tocos. Então percebam a importância da Baixada campista na nossa história. Na Baixada, Robson, a gente tem os dois mais antigos edifícios do norte e noroeste fluminense, o Solar do Colégio e o Mosteiro de São Bento. Então, para quem acha que muitas vezes que Campos é esse reduto urbano aqui, precisa conhecer a Baixada Campista, precisa valorizar a sua própria história, que no nosso caso, desde os Goitacá, está lá o berço na Baixada Campista. E o Solar dos Arizes, eu tenho certeza que muito campista conhece como... O Solar da Escravizaura, o casarão da Escravizaura, né? Viu? O Solar dos Arizes, ele fica justamente ali na estrada que liga Campos a São João da Barra. Quem está indo para o Porto, Gruçaí, a Tafona passa por ele, do lado direito. É uma construção, naquela forma atual, é uma construção um pouco mais recente, né? Da virada do século XVIII para o XIX. Embora já existisse um antigo engenho de produção de açúcar ali naquelas terras. E ele ficou famoso porque o Bernardo Guimarães escreveu um livro, Escravizaura, que foi ambientado em Campos. Ele nunca disse na fazenda do Solar dos Arizes, mas foi em Campos. E as pessoas deduziram que seria lá. E aí teve a primeira versão da novela, que as pessoas dizem que foi gravada lá. Foi? Não foi. Não foi? Quando eu falei isso no meu Instagram, gente, vocês não sabem, não tem história de mandar hater pros outros? Eu recebi muito hater lá, sabe? O Leôncio não teve ali? Não teve ali. Como é que aquele que tem os dentinhos igual o meu, assim, não tava ali? Você sabe qual entrou pra história campista, que a primeira versão teria sido gravada ali, mas na verdade não foi. O Solar dos Arizes, assim como o Solar da Baronesa, o próprio Solar do Colégio, eles serviram de cenário para muitos filmes na década de 60, 70 e 80. Filmes italianos, filmes brasileiros, enfim. E aí você tem, por exemplo, O Coronel e o Lobisomem, que foi um outro filme clássico, fruto de uma obra clássica. Ele sim teve passagens gravadas ali. Mas a novela Escravizaura foi gravada em Conservatória e Valença, basicamente as imagens de fazenda, o restante em estúdio. Então, e nem a história é verdadeira, gente. É um romance do Bernardo Guimarães. As pessoas falam que ouvem correntes. A gente tem que pensar que era um engenho de açúcar escravista. Então, você tinha uma quantidade de pessoas escravizadas que viviam ali. Então, obviamente, para quem acredita no peso da história, na responsabilidade social que a gente tem sobre isso. Mas eu sempre brinco o seguinte: campista, não se decepcione. Porque aquilo que a gente diz, quando a gente diz que é o casarão da Escravizaura, isso faz parte da nossa história. Dizer, olha, ele é conhecido como casarão da Escravizaura. Mas vocês que me seguem podem falar assim, mas a verdade é que aconteceu assim, assim, assim. E aí é dessa forma que a gente vai contando história. Viu? Pra você que não sabia, agora está sabendo. Viu como é que é importante você estudar, você buscar conhecimento e também prestar atenção. Olha que bacana. Eu, por exemplo, não sabia. Achava que era o que o casarão foi gravado novelas ali desde a primeira. E agora eu já aprendi que ali é só um casarão que foi feito parte da história, né? Como é que é o nome do autor? Do Bernardo Guimarães, ambientado aqui. Na verdade, a obra do Bernardo Guimarães, para quem fala, ele fala muito na presença de montanhas, no rio, que circunda as montanhas. Eu, por exemplo, acredito que a ambientação privilegiada dele tenha sido São Fidélis. O que hoje virou São Fidélis, que desmembrou de Campos, né? Então, eu acredito que tenha sido mais a região hoje de São Fidélis do que propriamente o que hoje é Campos, né? Ela puxando pro lado de São Fidélis, hein? Mais um beijão pro povo querido de São Fidélis também. Ó,
A gente tem vídeos, a gente tem perguntas também. E antes de eu colocar um vídeo surpresa aqui pra você, que eu tive na área central ali, que eu também trabalho na área central, e eu perguntei às pessoas. Eu tenho esse comigo, às vezes em off. Legal. Falei, gente, vocês conhecem a Rafaela Machado? Vocês conhecem? Muitas pessoas falaram, conheço, eu sigo ela no Instagram. Que legal. Eu sigo, acompanho os vídeos dela. E eu falei, que bacana. Eu falei, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês têm alguma curiosidade? Nós temos algumas aqui. Mas antes, eu quero só frisar aqui, olha, pra gente voltar. Os campistas têm mostrado interesse por nossa cultura? Ou vocês, historiadores, ainda têm que lutar para semear essa visão para o nosso povo? Porque aqui é riquíssimo. Eu sou paulista, para quem sabe me conhece, né? Eu sou do Vale do Paraíba também, um outro lugar riquíssimo de cultura e de história, mas eu habito aqui, amo aqui Campos. Demais. E você acha que eles estão acordando para valorizar essa maravilha que é a história, ou os historiadores têm que falar? Meu amigo, eu vou dizer para vocês, para contar para quem está em casa, que antes a gente estava aqui falando que é o seguinte... Hoje eu sou cidadã campista e brinquei que é a mais campista das campistas, porque eu brigo por Campos, gente, mas brigo mesmo, eu brigo ferrenhamente. A gente pode falar mal da cidade, mas a gente não aceita, obviamente, que ninguém fale nada. Mas me dói muito quando eu vejo... Por exemplo, esses dias eu postei alguma coisa sobre o canal Campos Macaé, a maior obra de engenharia do Brasil Império. Gente, aqui, o que a gente chama de beira-valão foi considerado no século XIX a maior obra de engenharia que o Brasil já teve. E hoje a gente chama de beira-valão. E aí as pessoas foram respondendo assim, mas fede, esgoto, as pessoas muitas vezes não querem ver a história que está por trás. Só que a gente tem uma função social a cumprir. Você, como comunicador, faz a sua. Eu, como historiadora, hoje comunicadora, também faço a minha, que é muitos historiadores querem falar para historiador, querem falar para academia, querem falar para a universidade. Eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, querendo falar para as pessoas, querendo compartilhar com as pessoas o amor que eu tenho pela história de Campos. Eu falo com você, eu me arrepio aqui, ó. Top. Eu falo, o dia que eu parar de me arrepiar pela história de Campos, com a história de Campos, eu acho que eu perdi o prazer da minha profissão. Então, os historiadores, na verdade, eles têm que... Adianta a gente chegar aqui e começar, porque a história de Campos é rica. E você não traz a pessoa para esse discurso, você não passa esse amor, essa paixão para ela. Então, eu vou te dizer, eu acho que as minhas redes sociais hoje elas são sinônimo disso. Eu não invisto naquilo de lá, eu não era comunicadora, gente. Eu era uma historiadora, professora, contando história. Isso foi crescendo, crescendo. Não cresceu por minha causa só. Tudo bem, eu falo com paixão, mas cresceu porque do outro lado tem alguém que quer ouvir. E eu sou um deles. É isso. Ué. Então, como é que o campista não gosta da sua história? Gosta, a gente divulga e é nosso papel cada vez mais estar falando sobre a nossa história, porque é só assim, eu sempre falo, é só assim que a gente cria identidade, cria raiz. Ninguém defende aquilo que não conhece. Se você não conhece a história do canal Campos Macaé, você vai continuar chamando de beira-valão e vai pensar que desperdício de dinheiro, Vladimir ou o governo do estado investir ali, quando não, pode ser um atrativo turístico, pode trazer dinheiro para nossa cidade, pode ser um local para a gente levar nossos filhos, nossas crianças. Isso é história. História não é só passado. A história é o que a gente está construindo hoje, o que a gente está projetando para amanhã também. Que top! Alô, presidente da Rede Aurora, aumenta o programa, a programação aqui, que uma pessoa dessa magnitude tem que ficar aqui 5 dias passando informação e conteúdo. Tem muita gente falando aqui, ó. Quer ver, ó? O Edivaldo falou assim, o Solar Stocks conheço. A Inês Maria Barreto falou assim, incrível! E eu sempre soube que foi gravado ali. É importante saber a verdade. E obrigado, professora. Inês, ó. Um beijo pra você, que você faz parte do nosso time também, sedento de cultura. Mandar um beijão pro José Paulo Tomás também, desejando uma ótima noite pra você. Pede pra ela falar sobre a Lapa. A gente vai falar. Eu sei que ela jogando pé no jacaré, né? O rural lá na Lapa, lá, né? O meu querido amigo aqui, você vai ver só, José. Tá aí a dica bacana. Olha, antes da gente falar da Lapa, eu vou pedir pra produção, por gentileza, dar um recadinho. Professora, com essa magnitude, correria da sua vida, comunicação também, você se alimenta bem? Não. Não come maçã, não come nada? Não, tô precisando me alimentar, tô precisando trabalhar um cadinho menos para conseguir almoçar, jantar, não tá bom não. E economizar? Economizar é bom, melhor ainda, né? Eu vou te dar uma dica, que essa aqui não é história não, isso aqui é verdade mesmo, igual de na roça lá onde mora, é verdade. Então tá aí a dica. Olha, produção, coloca aí pra minha querida amiga Rafaela Machado, a historiadora aqui de Campos e Barra Niterói, pra ela e pra todos que estão nos acompanhando, as ofertas de hoje do Hortifruti FLV Três Irmãs. Ó,
Tá aí a dica. Se tiver preço diferenciado por história, você pode falar aqui que a gente volta. Produção, parabéns, voltou a tela de cima aí. Ah, Josiel, você é melhor. E na história não é verdade, viu? Gente, ó, hoje na promoção Quarta Verde de ofertas do Hortifruti FLV Três Irmãs, tempero verde a R$ 1,59 a unidade, tá? Agrião, você vai encontrar hoje também a R$ 1,59 a unidade. Se puder dividir a tela, tá, produção? Fica melhor, por gentileza. Alface a R$ 1,59 a unidade. Couve-folha, você vai encontrar também a R$ 1,59 a unidade. Tem mais, produção? Tem? Sim, claro que tem. Você vai encontrar também hortelã, tá? Para você aproveitar a R$ 1,59 a unidade. Salsa, porque hoje é quarta-feira verde. Você encontra a R$ 1,59 no Hortifruti FLV Três Irmãs. Tem mais? Claro que tem. Berinjela a R$ 1,59 o quilo. Banana caturra a R$ 1,99 o quilo. Repolho a R$ 1,99 o quilo. E sabe o que tem mais? Abóbora madura a R$ 1,59 o quilo. Bastante promoção? Muita coisa. Falei alguma coisa de R$2? Ó, tá vendo? Nenhuma. Só um pouquinho, R$ 1,50 nessa beirada. Sabe aonde fica o Hortifruti FLV Três Irmãs? Não? Vou dizer pra você que é minha amiga. Isso não é história, não. Isso é bacana. Na Edgar Monteiro 412, lá no Eldorado. Que bacana. E olha, o telefone você pode anotar. 998-283013 ou 999-059482. Sabe qual que é o slogan de lá, professora? Volta pra cá, Josiel. É família servindo família. Legal, muito legal. Gostou dessa? Sim. E os preços? Muito bons, excelentes. Tá. E ela sabe o que ela tá Vou fazendo? passar lá. Sabia, ela tá lutando no celular dela. Essa mulher não dá viagem perdida, não. Ah, tá aí, ó. Neto, um beijão pra você, um beijão pra Fabrício, um beijão pras meninas aí também do Hortifruti FLV também. Nós estávamos falando, o pessoal faz muitas perguntas para você, né? E entre essas perguntas, existe muitas verdades e mentiras? Ou hoje vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? Também assim, Robson, a maioria é verdade. Por exemplo, a Faculdade de Medicina de Campos. Esse rendeu. Foi um cemitério ou não? E agora, professora? Tira essa dúvida da galera que tá perguntando aí. Foi, gente, foi um cemitério. Mas é engraçado falar sobre isso, Robson, porque ali no centro a gente anda sobre cemitério. Por exemplo, ao lado da catedral, onde tem aquele estacionamento da própria catedral, ali era um cemitério da catedral. Onde hoje está erguido aquele Plaza Shopping, aquele centro comercial ali, que era um antigo terreno da Santa Casa. A parte de trás era todo um cemitério. E aquele da Faculdade de Medicina era chamado de Quimbira. Quimbira é uma palavra de origem africana, que quer dizer, angolana especificamente, que quer dizer lugar distante, porque Alberto Torres, àquela altura, era distante do centro, né, da área mais central. E ali foi construído, em meados do século XIX, um cemitério, justamente o cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Principalmente, não era um cemitério só para escravizados, como muita gente acha, embora o nome tenha se popularizado como cemitério do Quimbira. Era um cemitério para pessoas pobres, homens livres e mulheres, né, livres, pobres, mas também escravizados, pessoas que morriam sem família, e que a Santa Casa, a gente tem que lembrar que a Santa Casa é a mais antiga instituição de saúde de toda a nossa região. Às vezes a gente passa pelos lugares e nem imagina, né? A gente está falando de uma instituição criada aqui em princípios do século XVIII. Um beijo. Todo mundo da Santa Casa, desde a querida amiga que recolhe lá os resíduos e até a direção. Com certeza. Tenho muito carinho por essa instituição também. Você é top. E olha, eu tô muito encantado aqui de estar aqui. Então ali na Faculdade de Medicina foi também um cemitério? Foi um cemitério, e aí em 1855 aconteceu uma epidemia em Campos, que foi a mais devastadora, que foi a epidemia do cólera morbus. E em 1855 já não existia mais salubridade para você enterrar as pessoas, porque eram tantas mortes por dia que os cemitérios públicos não davam conta. E aí tem passagens nos jornais que dizem o cheiro fétido, o cheiro podre, o cheiro da morte, que eram chamados miasmas. E aí aquele local ficou considerado como muito insalubre, e foi quando foi inaugurado o cemitério do Caju. O Caju é o cemitério público de Campos, inaugurado em 1855, e ele acaba absorvendo, por ser maior, eram várias irmandades
Irmandade, cemitério de protestante, de judeus, cemitério de Nossa Senhora do Carmo, de São Francisco. Já foi ao Caju? Já foi? Porque ir ao Caju é visitar o Museu a Céu Aberto, gente. A gente tem que ir ao Caju e olhar para as esculturas, olhar como nem sempre na hora da morte todo mundo é igual, todo mundo vai para debaixo da terra, mas reparem nos símbolos, na presença da maçonaria, das matrizes protestantes que vieram para cá e que não podiam ter muita expressão e ali na hora da morte encontravam uma maneira de se expressar. É muito interessante. Top, top, top. Então, para você que tinha essa dúvida, que é uma amiga minha lá da Natura, ela falou, pergunta se ali na onde é o Plaza, ali, agora, ali perto da Praça São Salvador, ali, foi um cemitério. Eu falei, pô, gente, vocês só querem falar de cemitério? O pessoal gosta. Gosta. Tomara que o lobisomem pega o seu pé à noite. Existe lobisomem, professor? Dizia minha avó que sim, eu não vou discordar dela não, gente. Como é que é o nome da sua querida avó? Vovó Domingas, mas ela faleceu, infelizmente. Ela tá olhando pra gente, tá. Vovó Domingas, você é sábia. E a gente não vai discordar de você, não. Uma lua cheia, semana é lua cheia. Cuidado, eu sei que mora em Morro do Coco, Santo Eduardo, Murundum, Vila Nova. Fica aí, e lobisomem Parguarus, vocês vão ver só. Tá aí, dica aí, ó. Beijão pra todos esses lugares. Produção, por gentileza, tem um vídeo de um querido amigo, Fábio Pereira, que ele é comerciante lá no famoso shopping Michel Haddad. Coisa boa, adoro aquele lugar. Aquele homem barbudo branco? Oh, meu Deus, muita história. É mesmo? Oh. Tem uma foto dele lá, hein? Coloca por gentileza, produção, por gentileza. Oi, Rafaela, tudo bem? Aqui é Fábio Pereira, eu tenho a lojinha aqui no Camelódromo de Campos. Queria saber um pouco mais sobre a história do Michel Haddad. Show? Obrigadão. Com medo. Ele tá com medo do Michel Haddad puxar o pé dele à noite lá. Por isso que ele gravou assim, ó. Professora, por gentileza. Gente, um beijo pra você, Fábio. Beijo pra todo mundo. Deixa eu dar um beijo aqui pra todo mundo. Shopping Popular Michel Haddad, que a gente diz com orgulho nosso camelódromo, porque é motivo de orgulho. E para o mercado municipal, nosso centenário mercado municipal, pros permissionários ali, os feirantes que batem ponto ali todo dia. Beijo grande. É imperdível o pastel, tá, gente? A pastel é parte do ser campista, é comer pastel ali no mercado. Michel Haddad, eu tomei contato com a história dele quando eu fui trabalhar sobre os libaneses em Campos. Gente, vocês imaginavam que Campos tinha a maior colônia de libaneses fora da capital do estado do Rio de Janeiro? Então, assim, a história do centro de Campos é a história dos imigrantes libaneses que para cá vieram principalmente no século XIX e que construíram o comércio nessa cidade. Para quem anda pela Barão do Amazonas, pela João Pessoa, tem que entender que está andando sobre a luta desses imigrantes que chegavam aqui sem falar português, muitas das vezes deixando as famílias, tendo os patrícios como eles chegavam, e assim foi o caso do Michel Haddad, que eu me encantei pela história dele. Beijo também pro Jean, que é neto. Jean hoje ficou meu amigo. E o Michel, ele é a típica expressão do libanês aqui em Campos e no Brasil no geral. O libanês, ele colocava a expressão armarinho, vem justamente de você colocar um armário nas costas e você sair vendendo. Porque vocês acham que eles chegavam aqui que tinham carro, gente? Eles saíam com um armarinho nas costas ou com uma trouxa, vendendo de lugar em lugar. E Michel vendeu de tudo. Michel fez de tudo. Michel era o típico vendedor que até o final da vida dele estava ali no centro vendendo tudo que você pode imaginar, de unguento, pomada, a caneta, tem uma expressão muito popular no centro, não sei se você vai lembrar dessa, que é moleza, vai correr atrás de Michel, porque Michel só ficava sentado. E olha que engraçado, a gente conseguiu recuperar, Fábio, uma foto, depois eu vou postar no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Facebook, para vocês verem, uma foto do Michel Haddad no primeiro comércio dele, na rua João Pessoa. O homem lindo, lindo, mas pensem num homem que seria capa de revista, daquelas revistas hollywoodianas. E aí você olha para o Michel depois, né? O Michel mais idoso, ele muito gordão, mas você olha a história dele aqui em Campos, é a história do comércio. Assim como é a história de tantas famílias libanesas que até hoje vivem aqui na nossa cidade. Viu, Fábio? Viu? Então você não precisa ter medo, você precisa entender que o Michel foi seu amigo, pode dizer que é um propulsor. Com certeza. Né? O Michel, ele tudo que se faz hoje em dia de vender a varejo, de vender picotado. Gente, essas pessoas são aquelas pessoas que pegavam, quando conseguiam comprar um carro, iam para a Praia do Açu, para Gruçaí, para Santo Eduardo, para Santa Maria, para vender
aquilo que antes as pessoas tinham que vir para cá para comprar. E olha como essas pessoas são empreendedores, muitas das vezes não falando português, se comunicando assim, ó, mostrando o tecido, falando mais ou menos o valor, mostrando o valor. Isso é uma história incrível da nossa cidade, né? Um beijo para toda a colônia, para toda a cultura libanesa também, para todos os imigrantes queridos que fazem parte dessa história, dessa cidade maravilhosa que é Campos dos Goytacazes, que vai ter a festa São Salvador aí para prestigiar, homenagear também a nossa cidade. E um beijão especial a todos que fazem parte, até a família do Michel Haddad, se caso tiver aqui algum parentesco aqui ainda na cidade, receba aqui o forte abraço da gente aqui no programa. Sim, a família tá aí. Jean com certeza tá assistindo ou vai assistir porque ele tem banca lá no Shopping Popular Michel Haddad, dando sequência à tradição da família dele. Ah, será que foi ele que inventou que ele pode chegar, jovem? Será? Aí, ó. Ah, tá aí a dica. Ô, produção, se puder, por gentileza, aquele esqueminha de colocar os comentários quando aparece na tela ali, para as próprias pessoas, sabe? Quando no programa da noite, quando você puxa o saco, produção, eu vou dizer o nome do operador aqui, viu? Que tá aqui. Só quando sobra o rostinho da pessoa ali e coloca assim, sabe? Quando coloca na tela, tem ali o comentário ali. Se puder, coloca pra gente valorizar os nossos queridos amigos, que tem muita gente participando aqui. Olha, a Rosemary Bortoluzzi. Ah, minha amiga, querida. Chique. Ela falou assim, parabéns pelo programa, Rafaela Machado é maravilhosa. Concordo plenamente pra você. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu já vi que tá o Maurício, tá a Rose também. Você vê o que é acreditar na sociedade. Eu acabei me juntando a um grupo de sonhadores, de pessoas que acreditam no potencial imenso dessa cidade. A gente compõe hoje a diretoria do Convention Bureau Costa Doce, não é só Campos, porque a gente precisa entender a riqueza da nossa região. Quem é mais forte? Campos lutando sozinho por incentivo turístico ou a gente se juntar a São João da Barra, São Fidélis, a São Francisco? Muito mais, né? Então, hoje a gente tem o Convention retomando as suas atividades, justamente para ser mais um incentivador, uma instituição que vai profissionalizar o turista na nossa região. Porque todo mundo aqui concorda, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa nos ouvindo, nos vendo, concorda. Campos tem um potencial imenso, não tem, meu amigo? Pode colocar eu nessa equipe? Por que a gente não desenvolveu até hoje o potencial turístico da nossa região? Pode colocar eu. Tá convidado. Uma honra. Tá super convidado. E eu vou convidar uma pessoa que eu acho bacana também nessa cidade. O nome dele chama-se Vladimir, o marido, o esposo da Tassiana, o pai do Antônio Filho e também da Gabi. Ah, você é ótima. Da Gabi. Vladimir, vem com a gente que eu já disse aqui várias vezes aqui, tá? O programa aqui é de bate-papo, programa de entretenimento pra você. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa do povo. Então essa parte, eu sempre falo pra você que 2 anos e meio, cultura, conhecimento, parcerias, nunca vão fazer mal à nossa cidade. Eu tenho certeza, Campos ela tem mais de 500 mil pessoas aqui. Eu tenho certeza que se dividir, vai sobrar minoria que não quer cultura. Então, essa vibe, uma grande representante da cultura que nós estamos aqui do lado, tem outras pessoas também. Ela tem uma equipe, ela tem os amigos, ela tem conhecimento e olha pra você ver, você vai pra outro lugar, você é da onde? Poxa, aquela cidade da cultura, aquela cidade que tem entretenimento, do turismo, que tem do turismo, vai até capital de giro. Eu vejo várias estações de trens parado. Vamos fazer uma diferença, levar cultura. Santo Eduardo tem uma estação, Morro do Coco tem outra também, tem vários lugares. Vamos abrir esse espaço e oferecer o que é melhor. Menos barricadas e mais cultura. Essa é a vibe, certo? Quero mandar um beijão para um amigo meu que tá lá, que eu não conheço ele pessoalmente, mas eu quero trazê-lo aqui. Ele é lá da usina de Santa Maria, já faz parte de Bom Jesus. Ele é um artesão, ele é um artista, ele faz pintura com os pés. Nossa. Tá? Ele é a esposa dele, eu quero, meu amigo, tem alguém aí na usina que tá assistindo a gente aqui, eu quero mandar um beijão para você. As pessoas falaram que ele tem uma certa deficiência. Deficiência tenho eu. Isso, ele é um privilégio de Deus, tá? Vai aqui, eu preciso saber o seu nome para me mandar um abraço especial para você aqui, tá? Que você é bênção. Então, Vladimir, são essas pessoas que a gente quer agregar pra gente fazer uma diferença, tá certo, prefeito? Não é uma crítica, é só aquele lembrete. Eu sei que a sua agenda tá na correria também, mas não esquece da gente não. Nós estamos sedento e cultura
e pessoas diferenciadas você tem para andar ao seu lado. Pega essa dica aí, como eu tenho o hábito de dizer, essa dica bacana, certo? Ó, mandar um beijão, que eu tô sem retorno aqui da tela aqui, peço que tá olhando no celular aqui, olha. O Maurício Cabral, gente finíssima, ele colocou aqui, olha, parabéns, Robson, pelo programa e por convidar e entrevistar pessoas que agregam muito ao nosso conhecimento e ao município. A Rafaela trouxe a todos nós conhecimento sobre história do nosso município, que é muito sobre a história do nosso município, que muitos não sabiam. E de forma mais fácil, agradável, mande um abraço para ela do Maurício Cabral. Maurício, meu amigo, meu parceiro, diretor de convention, positivo também tá. Já fica a dica para você convidar essa galera, que é uma galera muito boa e que tem grandes sonhos pro turismo da nossa cidade. Sabe, eu vou dizer igual a minha avó, a gente reúne um povo bom. Esse é um povo bom. Eita, Domingos, que tá lá no Serzinho, mandando like de lá de cima pra gente com o coração, ó. Um beijo pra você. E Maurício, um abraço, meu querido irmão. A bancada aqui, ó, como eu sempre digo, esse programa não é meu. Esse programa é pra população, esse programa é pras pessoas maravilhosas que abrem um tempinho na agenda pra dividir esse conhecimento aqui com a gente. Hoje, pra você que ainda não conhece, estou recebendo aqui a minha querida, nossa amiga, Rafaela Machado, de Niterói, com um pezinho lá no Açu querido. Ô, Açu bacana demais. Campos do Leite da Casa, historiadora aqui. Tem um outro vídeo de um querido... Vou dar da Miriam. Miriam. Por gentileza, ela é... Eu vou deixar, dá um play aí por gentileza, Josiel. Na nossa querida, ela tem uma dúvida. Será? Vamos lá. Ah, tá. Será que eu vou saber, gente? Será? Tem, produção, aí o vídeo da querida Miriam fazendo uma pergunta para nossa querida amiga Rafaela Machado? Olá, Rafaela, sou a Miriam, comerciante aqui da área central. Eu tenho uma dúvida. Por Campos ser uma cidade histórica, é verdade que Dom Pedro passou por aqui? Ô, pergunta boa! E aí, será que passou por aqui, professora? Gente, se eu contar pra vocês, pra você que tá em casa, não só passou, meu amigo, quando passou... 4 vezes. Por que a gente não tem pessoal de convênio, por que a gente não tem um Caminhos de Dom Pedro pela cidade? Visitando os locais pelos quais Dom Pedro festejou, se alimentou, se hospedou. O Solar do Barão de Muriaé, que hoje é o Corpo de Bombeiros, por exemplo, é um lugar que ele ficou. O Solar do Barão de Carapebus, que é o nosso asilo do Carmo, tão querido e tão necessário a gente falar, foi um local no qual ele festejou, fez baile, era um exímio dançarino. Dom Pedro aqui esteve inaugurando a luz elétrica na cidade, o primeiro serviço público de iluminação de toda a América Latina. Não foi a primeira cidade a ter luz elétrica, mas foi a primeira cidade a inaugurar um serviço público de iluminação, inaugurado justamente por Dom Pedro II. Mandar um abraço pra Miriam. Um abraço grande, um beijo. Tenho o maior carinho pelo centro, por todo mundo que tá ali. Eu sempre digo o seguinte: centro é centro vivo. É centro graças às pessoas que lá estão. Então, o mercado não é mercado construção, o mercado é mercado pelas relações sociais. O centro é a mesma coisa. Então, a gente tem que lutar por esse centro vivo, um centro que é repleto de casarios, de uma arquitetura que chama, de igrejas que chamam e que convidam. E o nosso comércio também tem que ser valorizado dentro de todo esse processo de retrofit ali no centro, que tem sido muito falado. A gente tem que olhar para esses comerciantes do centro também e perceber de que forma a gente pode se unir, fazer parcerias, justamente para desenvolver o turismo, desenvolver a história, a cultura, consequentemente o seu negócio ali no centro. Viu? Beijão pra você, Miriam, também um beijão pras minhas amigas aí, as mulheres fazendo a diferença. E eu sempre digo, as mulheres estão dominando o mundo, não, as mulheres já dominaram. Essa é a diferença para você aproveitar com a gente, ó, e abrir o leque aí do conhecimento. Aproveitando, falando sobre as mulheres, mandar um beijão pra Savana, aqui que teve aqui semana passada com a gente, uma ótima cantora também, que tem tudo, se já não tá explodindo pelo mundo aí, vai explodir, uma cantora diferenciada também. Mandar um beijão pra Sol Almeida, minha parceira aqui na produção aqui também, a Sol Almeida, fera também, da parte da produção, que faz esse intermédio também com as convidadas aqui, uma mulher inteligentíssima também. E o Maurício, você não teve aqui o presidente do Sindivarejo? Ele é da Carjopa também, da SIC. Ele é da SIC e do Sindivarejo. Também aqui teve. E do Convention. Bateu um papo, conversei com ele, falei, vamos elaborar para a gente estruturar a área central aqui, vamos revitalizar, não danificar o nosso patrimônio cultural, mas trazer a diferença e fazer a diferença. Eu tive com meu filho Benício Manuel, de 5 anos, lá no museu.
Ali tava tendo um projeto social mais perto. Aí eu aproveitei e falei, Vinícius, eu vou te levar num lugar que eu adoro. Ele falou, qual, pai? No carrinho de churros? Eu falei, não, vou levar você no museu. Ele falou assim, tem osso de dinossauro? Falei, não, tem osso de índio goitacás. E agora eu vou te perguntar, os índios goitacás eram canibais, professora? Gente, essa pergunta é a pergunta polêmica, né? O povo quer saber. É muito polêmica. O que acontece? É muito importante a gente entender que... Eu falo que a cidade ela fez justiça com os Goitacá quando batizou de Campos dos Goitacás, mas nós tínhamos outros grupos que, tadinho, não receberam, né? Não foram homenageados na cidade. Nós tivemos os Guarulhos, que deram justamente origem ao nome de Guarus hoje. Guarus se chamava Guarulhos até muito pouco tempo atrás. Nós tivemos Puri, Coroados, Coropós, Saruçus, Guanhães e também os Goitacá, que não formavam uma única tribo ou um único grupo. Isso às vezes é difícil das pessoas entenderem. Mais ou menos ali de Cabo Frio até o Espírito Santo eram pelo menos 4 grupos distintos e rivais entre si de Goitacá. E sim, eles praticavam o que a gente chama de antropofagia, porque eles não pensavam assim, nossa, hoje eu vou almoçar, vou comer uma carne humana, né? Vou comer um pedaço de perna, um pedaço de braço. O Goitacá se alimentava da guerra, da rivalidade, né? Da guerra constante, do conflito constante, do estado de tensão. Então, quando ele se alimentava do outro, ele se alimentava da força e da alma do outro. Era uma forma de perpetuação do sentido de guerra que eles acreditavam que era necessário à própria sociedade na qual eles viviam. Então, tem muito mais um sentido ritualístico da coisa do que propriamente se alimentar porque gosta, porque é gostoso, como a gente faz, por exemplo, né, quando a gente se alimenta. Então os índios não andavam querendo morder os outros na rua, não. Isso é lenda, mas né? eram aguerridos, eram danados. Né? Viu? Aí a dica, pra você que achava que os índios andavam querendo... Não, era se alimentar de conhecimento estrutural para fazer a diferença. Mais um tabu colocado aqui. Eu ia fazer essa pergunta, mas a professora inteligente já colocou. Campos não foi a primeira cidade a ter energia elétrica? É engraçado isso, né? O povo levanta essa bandeira. Nós fomos primeiro. Foi, professora? Gente, eu falo, eu apoio pelas redes sociais, gente, muitas vezes, muita coisa, meu amigo, muita coisa quando eu digo. Porque assim, eu sempre falo, eu tenho compromisso ético com a minha profissão e com a verdade. E tudo que eu falo é para exaltar Campos. Quem está lá no meu Instagram sabe como eu exalto essa cidade. Mas tendo compromisso ético com a minha profissão, eu não posso falar aquilo que eu não tenho prova documental, que eu não tenho indicação, ou aquilo que a gente já sabe que não é, como é o caso da luz elétrica. Primeiro lugar no Brasil a fazer uma experiência de uso de energia elétrica foi a estação da Leopoldina, que era a estação central da Estrada de Ferro que conectava todos os ramais no Rio de Janeiro. O segundo lugar, e aí de forma mais efetiva, porque foi o primeiro lugar externo, e a segunda experiência foi o Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Qual é o protagonismo de Campos? Todas essas foram experiências. No caso de Campos, nós inauguramos um serviço de iluminação. Nunca na América Latina ninguém havia experimentado uma estação de produção de energia elétrica, como foi o nosso caso, que ficava justamente onde hoje é ali o prédio da Receita Federal, na Beira Rio, ficava justamente ali, é por isso que tem ali o poste, né, que faz justamente menção a esse pioneirismo de Campos. É uma leve diferença, gente. Campos foi sim pioneira na energia elétrica, mas no serviço de abastecimento, e não a primeira cidade a fazer o uso ou fazer uma experiência. Viu? Tá aí, quero dividir com você, quero parabenizar você, Josiel. Agora eu vou dizer o nome do operador. Isso aí, os comentários das pessoas, ó. Tá vendo, professora? Agora tá aparecendo, ó, o Gilson Gomes lá, boa noite, Robson. Tá colocando pra gente lá. E sejam bem-vindos a todos, tá certo? Ó, mandar um beijo pro meu parceiro Fábio, FP Produções, que fez um evento lá com a galera lá na Penha, que eu adoro também, a cavalgada do Sítio Bom da Penha. Mandar um abraço pro Rogério também, que puxou lá a cavalgada com aquela galera bacana demais. E falando na Penha, não posso esquecer também de mandar um beijão como pode dizer assim, pros meus queridos amigos do ZN09. É um projeto social lá também, que tá tentando abranger também, levar cultura e um diferencial para as crianças também. Um abração aí para todos aí do ZN09, tá? Que tá na Penha aí e vem expandindo também, fazer uma parceria de levar cultura também para essa nova geração, pra gente não deixar o nosso legado, que é o maior que a gente tem, que chama-se conhecimento.
isso ninguém vai apagar. Certo? Professora, eu vou pedir só uma licencinha que eu preciso dar um alôzinho da Ótica Diniz. Claro. Tá? A Ótica Diniz. Olha, gente, tá vendo aqui? Olha, são 2 pessoas aqui utilizando óculos. Por que será? Hein? Por que será? É porque cuidar dos olhos é de extrema importância, tanto na leitura, no papel, quanto também na era digital, como a professora está fazendo ali. E na minha época, na história não, na minha época na roça, falava assim, olha filho, cadê meu óculos de grau? Que eu não tô conseguindo enxergar com essas letrinhas miúdas. Então tá aí a dica bacana para você aproveitar. Olha, aproveita a promoção da Ótica Diniz, aniversário Ótica Diniz. Você compra a sua armação e você ganha as lentes, tá? E tem uma promoção que eu adoro na Ótica Diniz. O seu óculos antigo vale duzentão. Ah, tá aí a dica bacana para você aproveitar. Sabe aonde tem a Ótica Diniz aqui, professora? Calçadão. Quase. E agora não deixa comigo, também quero sair da foto. Claro, pega essa dica aí, olha, são 3 opções para você, querida professora. Ali próximo ao Shopping Michel Haddad, que agora você gosta tanto e eu também adoro mais ainda. Gente, na Barão do Amazonas, você vai encontrar uma Ótica Diniz para você aproveitar e enxergar bem. E tem também na 13 de maio, tá? Próxima à portaria lateral da Marisa. Você vai encontrar lá no número 61. E tem a outra lá no hipermercado Carrefour. E não se esqueça, tá? Se for para marcar alguma coisa, não marque bobeira. Marque seu exame de vista. Eu tenho a certeza que você vai enxergar muito melhor. Um beijão, Nequi. Um beijão, Renata, um beijão a todas as meninas e os meninos também que estão ali na Ótica Diniz. Mandar um beijão especial pro meu querido amigo subsecretário de Ordem Pública, o Luiz Wagner. Ontem eu tava batendo um papo muito bacana com ele lá, pessoa visionária também, falando Robson, ação, cultura, é muito importante. Luiz Wagner, um beijão pra você, gratidão imensa pela paciência e o carinho que teve com a minha pessoa e já sabe, né? Uma hora eu espero convidá-lo aqui. Mandar um abraço também ao Subjacos também, né? O secretário de Ordem Pública também, que sempre tem ouvido aí as pessoas e também me deu aquela atenção também bacana que a gente possa levar. Que muitas pessoas mandam um recado pra mim, professor, pede isso, e eu preciso de pessoas também que buscam fazer a diferença para o próximo, certo? Desculpa a correria, gente, não é que eu tô falando rápido, é porque a produção aqui cortou 1 hora do meu programa. E programa desses assim tinha que ser de 5 horas. Vou falar uma coisa. A livraria O Livro Verde. A gente não pode deixar um monumento daquele, né, professora? Parar. A livraria O Livro Verde é um dos nossos patrimônios históricos. Além do tempo de existência, né, que a gente conhece, posso dizer assim, é um órgão de extrema importância e cultura para a população, não só daqui, como as pessoas vêm visitar também. E qual é a sua visão, querida professora e historiadora, referente a esse monumento que a gente tem aqui? Gente, muita boa colocação quando a gente pensa que... Vamos pensar no seguinte, Campos tem a livraria mais antiga do Brasil. Veja como isso é importante para a cidade, como é um atrativo turístico, é um marco histórico a ser celebrado, mas vejam também como é importante para o Brasil ter a sua livraria mais antiga, registrada, bem catalogada no Guinness Book, que é, né? A gente não pode perder o Livro Verde. Há coisas em Campos que, se nós perdermos, eu acho que a gente tem que sentir muita vergonha. Vergonha enquanto... É porque é um fracasso, né, gente? Não deixa de ser um fracasso. Se o Livro Verde fechar, é um fracasso para a cidade. E eu falo coletivamente, né? Um fracasso para a coletividade. O que a gente vai deixar para as próximas gerações? Se a gente perder o Solar dos Arizes, que a gente falou no início do programa, é um fracasso, é uma tristeza. Então, cada vez que a gente perde algo da nossa história, a gente está perdendo algo da nossa identidade, a gente está perdendo a nossa cultura. E foi como eu disse, né? É como uma pessoa. A nossa cidade, a nossa região é um organismo vivo, ela tem que ter a sua memória bem registrada, né? História e memória, elas caminham ali lado a lado. Então, eu acho que as instituições públicas, quando eu digo instituições públicas, eu estou querendo dizer a Prefeitura e a Câmara, têm que estabelecer diálogos, principalmente com a sociedade civil, com o proprietário do Livro Verde, e a gente tem que buscar uma solução. É óbvio que a gente não pode fazer o que a lei não determina ou criar exceções à regra. O poder público não pode comprar de um empresário, por mais que saibamos a importância do Livro Verde, não pode simplesmente comprar, né, a livraria, mas a gente pode pensar em alternativas. Que alternativas seriam essas? O que a gente pode fazer com relação ao título? Eu vou te dar a minha sugestão, vou te dizer o que é a minha sugestão. A gente tem uma biblioteca pública municipal também centenária que está fechada.
Desde o governo Rafael Diniz, o prefeito Vladimir ainda não conseguiu reabrir. Eu sei que ele tem uma atenção grande a isso. Eu já falei algumas vezes sobre isso com ele. Ao Livro Verde, ela pode ser integrada à Biblioteca Pública Municipal Nilo Peçanha. Top. É uma livraria. E imagine a experiência de nós termos agregado a municipalidade ao Livro Verde protegido para o resto da vida. A gente nunca vai perder o título de mais antiga, mas a gente pode perder o título de ter o Livro Verde na nossa cidade. Então é isso que a gente não pode deixar de acontecer. Viu? Então, para você que me pergunta, Rob, se lá, livraria lá, tá aí. A gente está tentando do melhor jeito, da melhor forma, não deixar esse patrimônio sumir. E por que eu digo isso? Porque é cultura, porque são livros, são histórias. Imagina, não só no Guinness Book, não. Isso vai ficar gravado para sempre. É isso aí. Olha, você sabe onde tem a maior livraria, a mais antiga, a primeira livraria do mundo? Lá em Campos dos Goytacazes. Você não conhece? Não, vai lá para você ver. E lá tem também o gestor que tá lá, o gerente, esqueci, me falhou o nome. É o Ronaldo. Ronaldo, eu ia falar Ronaldo. Tive lá batendo um papo com ele, muito bacana também. E conversando também, tem umas fotos lindíssimas lá. Uma história. Você entra na porta dentro, você parece que você se teletransporta. Não é caderno, não é caneta colorida e pintar, não. É história, é essência que ali. Mobília original. Pode falar, eu fico encantado. Mobília original, vale a pena. E assim, é criar ideias para o empresariado também, né, gente? Você que está assistindo a gente, que é empresário, que quer investir, que quer pensar em conversar com o Ronaldo, e aí é uma conversa que tem que ser feita com ele. Poxa, Campos é uma cidade conhecida pelo chuvisco. A gente é conhecido mundialmente pelo chuvisco. Qual cafeteria hoje na cidade? A gente está repleto de cafeteria bacana na cidade, não é? Sim. Mas tem brownie, tem não sei o que gourmet, não sei o que gourmet. Não investe em receitas elaboradas com chuvisco ou à base de ovos como chuvisco numa cidade conhecida como a cidade do chuvisco. Então imagina uma cafeteria ali na Livro Verde, o lugar que você pudesse entrar para saborear doces típicos de Campos, dar lugar a essas confeiteiras da nossa cidade, essas doceiras da nossa cidade que passa de geração em geração. Então a gente precisa abrir a mente também e pensar grande para nossa cidade, sabe? Ótimo, você me deu uma ideia. Eu vou entrar em contato com a Sol Almeida pra gente encontrar umas doceiras daquelas antigas, trazer aqui pra gente conversar Tem e valorizar. Maravilhosas na cidade, maravilhosas. Convidar, o que acha da ideia? Maravilhoso. E as mulheres, tá vendo não? É. Daqui a pouco eu vou perguntar, que o programa tá quase terminando, já que falando de mulheres, vou perguntar da Benta Pereira, a heroína de Campos dos Goytacazes. Ela foi de Campos dos Goytacazes mesmo, professor? Foi, essa daí, oxe, como? Mãe, as mulheres dominando o mundo. Mas eu que não vou ficar pra trás, tem mais um vídeo do querido amigo aqui também. Eu vou aproveitar e dar um play, produção, por gentileza. Ó, e antes dele dar o play, não existe pergunta boba, hein? Existe o bobo que não pergunta. Tá aí a dica bacana. Dá o play, produção. Bora. Muito prazer. Eu sou o guarda municipal Monteiro e eu gostaria de saber qual o significado do monumento aqui do soldado aqui na Praça São Salvador. Ah, Monteiro, que pergunta bacana, que pergunta bacana. E deixa eu dar Monteiro acabou de me dar um insight aqui de algo para falar com vocês. A história da Guarda Municipal na nossa cidade, tá? Merece ser melhor contada, merece ser contada. Tô aí para isso, tá, pessoal? Viu? Tô aí para isso. Inclusive, alguém tinha me procurado esses dias, né? Mas eu quero fazer em algum momento, quero fazer um vídeo sobre isso. Eu adorei sua pergunta, Monteiro, eu adorei, porque... Gente, não tem quando a gente viaja, que a gente visita a cidade, você vai pro Rio de Janeiro, você já posta foto ali na ponte, você posta foto não sei o quê. Você viaja para conhecer museu, você viaja para conhecer monumento. Meu Deus do céu, e a gente numa cidade com aquele centro. A gente não fotografa, a gente não exalta, a gente só fala dos problemas, a gente só fala do calor das pedras da Praça São Salvador. Todas as vezes que eu vou ao centro, a menos que esteja numa pressa ensandecida, eu tiro foto da catedral, do museu ou do soldado, do chafariz e posto pelo menos uma, exaltando os lugares da minha cidade, sabe? Do Cais, da Igreja da Lapa. O Monumento ao Soldado Desconhecido, ele foi erguido como uma homenagem aos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e também aos chamados voluntários da pátria, que foram aqueles que lutaram na Guerra do Paraguai, no
no século XIX. O que pouca gente sabe e que eu acho fantástico, aquilo dali é um mausoléu. Existem restos mortais desses soldados que foram colocados ali, eles não foram sepultados originalmente, justamente em homenagem a esses homens, no caso ali, embora a gente tem história de campistas que lutaram na Segunda Guerra Mundial como enfermeiras, foram as primeiras enfermeiras incorporadas, as primeiras mulheres incorporadas ao exército na história do Brasil, essa leva que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas aquilo dali é um monumento à história de bravura desses homens, daqueles que se alistaram enquanto voluntários da pátria e também para aqueles que foram para a Segunda Guerra Mundial, para os pracinhas. Viu? Então, para você que não sabia, tá aí a dica bacana. Quero agradecer ao Monteiro por essa brilhante pergunta, por essa pergunta importantíssima. Quero agradecer aos meus queridos amigos da Guarda Municipal aqui de Campos dos Goytacazes. Vai aqui meu forte abraço ao comandante Levino também, tá? A todos aqueles ali que fazem parte dessa corporação que é de extrema importância aqui para nossa cidade. Então, para você quando chega no calçadão ali da área central aqui que a gente tem esse monumento, tire uma foto, lembre-se, tá? Acho que tem comigo. Ali eu tenho uma foto que não vai dar tempo, acho que o meu parceiro cortar essa foto, colocar ali. Só eu tô com do lado da pantera cor-de-rosa. Do lado ali. A parte de baixo não, tá? Que tem uma CC10 pra colocar. Acho que não vai dar por causa do tempo ali. Mas no próximo programa eu vou ter uma foto ali de 83. Olha! Falei a minha idade, né? Ah, desculpa, José, ao vivo não tem como cortar, né? Ah, tá, já é a dica. Antigamente você podia sentar naquele monumento ali. E eu tenho uma foto ali, as pessoas até brincam, você é a pantera cor-de-rosa? Não, gente, eu sou o útero, porque a cabecinha grandinha, as pessoas imaginavam que eu era pantera cor-de-rosa. Mas eu vou te mostrar uma outra hora, professora. Essa foto eu guardo com muito carinho e eu tenho um apreço muito grande por esse monumento, que é lindíssimo na nossa querida. E o chafariz também, tudo ali. Gente, vamos lançar um desafio. Vá à praça, fotografe esses lugares de memória em Campos, me marca e marca aqui, ó, pra gente repostar nas nossas redes sociais e para trazer também para os nossos programas, né? Que honra! Já está feita aí, ó. Para você que tem seus amigos aí, faça, coloca lá. A gente marca lá RBM Estúdio. José, se puder marcar aí, por gentileza, aí, ó, sem ser aquele link grandão, não. Marca o arroba, por gentileza. @RBM Estúdio, sem o E, tá? O ESTU Estúdio, tá? Underline, que é aquele tracinho embaixo, e também da nossa querida amiga, que sem aquele link total lá não, Rafaela, Rafaela 1808. Já é o spoiler da data de aniversário, hein, gente? Tá chegando. Pra falar de idade, que bacana demais. Vamos aproveitar, falamos das mulheres, mandei um beijão pro pessoal da Guarda também, e a gente não pode deixar de falar de uma grande mulher, entre outras grandes mulheres. A Benta Pereira, ela é reconhecida como uma heroína da cidade. Mas o que ela fez, professor, para ela ter esse brasão de heroína de Campos dos Goytacazes? Ó, para falar sobre a Benta Pereira, eu tenho que pedir ajuda. Eu quero pedir a sua ajuda e pedir a ajuda de quem está em casa nos assistindo. Eu sou professora de sala de aula e quando eu estou ensinando os meus alunos, eu falo sobre a revolta de Beckman, liderada por homens, eu falo sobre a revolta de Vila Rica e tantas outras. Mas eu não tenho lá no material didático, nem do município, nem do Brasil, em parte nenhuma, um levante, uma revolta, que foi liderada por uma mulher com mais de 80 anos, contra uma das principais figuras da corte portuguesa, do Império Ultramarino Português, uma mulher nascida em Campos e que morreu em Campos, viúva aos 30 e poucos anos e criou todos os filhos, não fez um segundo casamento, como era muito comum, e que em 1748 empreendeu uma luta tão aguerrida contra esse que era o Visconde de Asseca, ou seja, o filho justamente mais nobre de Portugal, e ela consegue, o levante ele é tão poderoso que apesar de ter sido debelado, a filha dela foi presa, ela conseguiu fazer com que o rei comprasse novamente a capitania, comprasse Campos de volta das mãos desse donatário. E o que a gente tem no brasão da cidade, que diz aqui até as mulheres lutam, justamente pela luta de Benta Pereira, de Mariana Barreto. E eu te digo, você que está em casa, por que é que eu tenho que falar de revolta de Vila Rica e tantas outras e não tem lá no livro didático essa revolta liderada por essas mulheres, liderada por campistas, porque não foram só essas mulheres, foram outras e também homens campistas lutando, como eu disse para vocês, contra as maiores forças do Rio de Janeiro e de Portugal. Viu? Tá aí a dica. Benta Pereira e a força de uma grande mulher. Gente, o nosso programa está finalizando.
por hoje. E eu quero aqui pedir a minha querida, a nossa querida, deixa aqui a sua mensagem para a gente finalizar aqui o programa, mas eu quero deixar aqui o convite, professora, para que possa voltar mais vezes aqui, para a gente não só alimentar, né, o conhecimento dessas pessoas queridas que aqui habitam também aqui, mas trazer novidades também do passado, novidades do passado para essas queridas pessoas também. Deixa a sua mensagem aí para todos que estão nos acompanhando e que vai nos acompanhar aqui na Rede Aurora. Prazer, meu amigo, prazer ter estado aqui hoje. Para você que gostou do papo, sempre contando história, vai lá no meu Instagram, Rafaela1808, eu conto história praticamente todos os dias, estou lá contando história. Tem um podcast também chamado Elas Têm História, que é justamente para falar sobre a história de Campos. Então entra lá que você vai saber de tudo e vai estar sempre em contato comigo. Gratidão. Beijo, meu amigo. Obrigada. Essa é a minha, a sua, nossa parceria aqui de sempre, tá certo? Olha, uma ótima noite pra você. Obrigado pela sua companhia. E lembre-se, tá? Pensamentos positivos, porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas há de fluir na sua vida. Bom meado de semana pra você que vai curtir a Expo Agro. Vá com moderação, vai curtir direitinho. Se for levar criança, agasalhe, porque provavelmente deve fazer frio. E pra você que gosta de um bom som, vai divertir com consciência, tá certo? Histórias verdadeiras é importante, mas história sempre é história. Gratidão à minha querida, a sua, nossa querida amiga Rafaela Machado, a historiadora aqui de Campos. E até a próxima. Josiel, gratidão e lá vamos nós. Vambora? Vamos lá. Até a próxima. Sobe as letrinhas, Josiel. Você acabou de ouvir o programa A Voz